Galera, estamos voltando agora para a segunda parte da aula de Excel 2010, né? Na qual na primeira parte nós revimos a parte de atalho, né? A parte da estrutura, e agora a gente vai pegar para outra parte que cai muito em concurso, que são a parte de função, né? E a parte de fórmulas, beleza? Então vamos verificar o que nós vamos aprender na aula de hoje. Primeira coisa que você tem que ter noção, né? O funcionamento. A função, ele já é pré-definida pelo Excel, então ele já faz todo o cálculo dentro daquela função. Quando você fala de fórmula, você vai fazer manualmente. Mas os dois podem chegar ao mesmo resultado? Pode, só que um é de forma automática, né? E aqui é de forma manual, beleza? Né? De forma manualmente, beleza? E o que eu preciso saber? Tanto a função quanto a fórmula, sempre eu tenho que começar pelo caractere igual, pelo símbolo igual, senão ele não me permite, beleza? Depois, vamos começar pela função. Eu coloco o nome, vamos imaginar que seria a média, por exemplo, né? E aí uma coisa muito interessante, tá? O Excel, ele reconhece duas coisas, né? Que é o case sensitivity, que se você digitar minúsculo, ele vai aceitar. Se você digitar maiúsculo, ele vai aceitar. Outra coisa também interessante. A palavra média, nós sabemos que tem acento. Se você digitar sem acento ou com acento, ele vai aceitar também, né? E aí eu coloquei o nome? Sim. Depois eu tenho que colocar os parênteses. Dentro dos parênteses, eu vou colocar o intervalo. Isso também é muito importante para concurso público, porque eles gostam de fazer essa pegadinha para ver se você entende a parte de dois pontos e a parte de ponto e vírgula. Escrevam aí, gente. Dois pontos é até. Ele vai preencher todo o intervalo. Ponto e vírgula é e. E é o que? Individualmente. Então, essa pegadinha aqui é muito importante. Tá bom? Então ele coloca parênteses e eu tenho que colocar o intervalo. Vamos supor que eu quero somar, fazer a média de A1, né, até B3. Então, até B3. Ah, eu quero fazer a média, por exemplo, de A1 e B3. Como que ficaria? Igual média, eu nem vou colocar acento só para dizer que vai funcionar. Abro parênteses e coloco A1, ponto e vírgula, B3. Então você percebe que quase está igual, né, as duas funções. Só que tem uma diferença crucial, que é o intervalo. E esse intervalo dá um resultado completamente diferente. Beleza? Então, isso que seria uma função, uma estrutura de uma função. Fórmula, como que funciona? Também preciso do igual. E aí eu tenho que falar as células que eu quero. Imagine que é o seguinte, eu quero fazer a média, né, de A1 e B3. Né? Eu quero fazer a mesma coisa que isso aqui foi feito, certo? Então como que ficaria? Eu tenho que falar igual, né, A1, né, mais B3, né? E aí você tem que lembrar que média, né, o que é o cálculo de uma média? É a soma dos valores dividido pela quantidade deles mesmos. Então eu tenho que somar ele e dividir pela quantidade. Só que se eu colocar dessa forma, está errado ainda, né? Na verdade eu coloquei para dar erro mesmo. Por que eu coloquei para dar erro? Porque nós temos que lembrar a hierarquia de sinais, que é muito importante. A hierarquia de sinais diz o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Que quem tem preferência, né, é a multiplicação, depois a divisão, a soma e a subtração. Por que eu estou falando isso? Porque a média, em tese, está correta a fórmula. Só que tem uma coisa. Aqui eu não vou somar A1 mais B3. Eu vou fazer a divisão de B3 por 2. E não quero chegar a esse resultado. Então, para eu ter prioridade em uma função ou em uma fórmula, acrescenta-se esse símbolo, ou parênteses. Então, se eu quero fazer A1 mais B3, eu coloco parênteses. Então, quando eu vejo uma função, uma fórmula que tem o parênteses, eu sei que aqui tem prioridade. Então, eu faço a soma primeiro de A1 mais B3 para depois fazer o resultado disso com a divisão disso.
correto? Então temos que ficar ciente. E aí, por exemplo, na média eu falei que ia somar e dividir? Não falei. Ele está preenchido automaticamente dentro da função. Só que o mesmo resultado que vai dar aqui, eu consigo alcançar aqui. Então, tanto a função quanto a fórmula eu consigo. E é uma coisa importante, né? Os símbolos que são chamados de conectores aritméticos da função. Subtração, multiplicação, mais, menos, porcentagem. E esse aqui que é o x da questão, né? Esse acento circunflexo é chamado de exponenciação. Ah, professor, o que é exponenciação? Imagine só que você está fazendo um cálculo matemático e que você precisa saber o resultado de 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo. Sabemos que 2 elevado ao cubo é 8, né? Então o que você vai fazer? Você vai colocar 2 exponenciação 3, que eu sei que vai dar 8, ok? Então esse acento circunflexo tem a ideia de exponenciação, de potência. Então se você vê isso aqui, é como se fosse elevado, tá bom? Então fiquem atentos com esse pequeno detalhe. Então essa aqui é a estrutura, né? O que mais cai? Função, né? Cai mais função porque o que nós precisamos na vida, no cotidiano, né? Nós precisamos de rapidez. E quando você faz fórmula, vai alcançar resultado. Só que você vai ter que pensar, né? Vai ter que ter mais tempo para fazer uma determinada função. E dependendo do grau de complexidade, isso vai demandar muito tempo. E hoje tempo é dinheiro. Então por isso que nós temos funções. O Excel tem mais de 200 funções cadastradas. Então assim, é recomendado você utilizar função. Beleza? Então vamos ver o que nós vamos estudar, né? Na aula de hoje. Bom, gente, o Excel, como eu falei, tem mais de 200 funções e eu vou passar para vocês as funções que mais caem, tá? E aí eu dividi em dois grupos, funções básicas e funções avançadas, né? Essas são as funções que você precisa ter ciência. Você não pode errar essa questão, né? Errando uma questão dessa, você perde 100 posições, 200 posições, dependendo do teu concurso em questão. Então essas têm que estar na ponta da língua. Então vamos começar a falar sobre soma, né? Soma e média. Para isso eu coloquei aqui, né, uma planilhinha em questão. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, se eu estou fazendo uma função, eu vou colocar o igual. Vamos começar pela soma. Imagine só, eu quero somar, tá, a linha, né, 1, né, por completa. Eu quero somar a linha 1 por completa, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o seguinte, igual soma, que eu quero somar, lembrando que é igual, nome da função, parênteses. Se eu quero da posição A1 até a posição C1, porque eu estou na horizontal, então você vai pegar, aqui eu estou com a posição A1, né? E eu vou até, se eu vou até, 2 pontos. E aqui, posição C1. E tá aqui a fórmula. Igual soma de A1, 2 pontos C1. Já caiu no concurso da CESP e ele cobrou o seguinte, uma vez eu inseri essa função, o que vai acontecer, né? Se você não apertar o Enter, você não confirma que você quer aquela função. Então ele colocou mais ou menos o seguinte, uma vez que eu digitei essa função em uma célula, o que eu preciso fazer para que apresente o resultado da soma dos 3 valores? Apertar o Enter. Aí estava Tab, Shift, Del e etc. Então, se você não apertar o Enter, ele não vai. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou somando de A1 até C1. E isso seria na horizontal. Uma função, uma fórmula pode pegar tanto na parte horizontal, que seria a linha, quanto na parte vertical. Agora eu vou pegar somente a coluna, né? Então eu quero igual soma também, igual soma, né? E eu quero todos os valores que estão compreendidos na coluna A. Então eu sei que na coluna A tem a linha 1 e eu tenho a linha 2. Então eu vou ficar A1 até A2. Tá aqui. Peguei linha, peguei coluna. Só que os concursos estão cada vez mais exigentes. E agora eles não estão cobrando só linha
ou só coluna? Eles cobram os dois. Eles cobram um preenchimento, né, que seja misto, tanto de linha quanto coluna. E aí você tem que ficar preparado. Ele pode falar o seguinte, ó. Vou apagar aqui. Ele pode cobrar assim, ó. Supondo que tenha essa função, igual soma, né, de A1. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite para você, você que acabou de assistir essa videoaula, essa aula demonstrativa aqui do Lá Concursos. Nós temos um curso super competitivo, específico, que nós montamos somente com esses professores top de linha que você acabou de assistir, por apenas aí 10 parcelas de R$15 da Polícia Civil do Estado de Maranhão 2017 e 2018. É o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza absoluta disso. Pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Já ia esquecendo, se você quiser aí fazer o download desse material didático, é só você clicar aqui embaixo, nós temos um link, você vai ser direcionado para o nosso site, faz um cadastro simples, não vai pagar nada não, você pode fazer aí, vai efetuar o download desse material do LAC Concurso, tá certo, meus amigos? Espero vocês, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.